Fala, meus amigos do Santo Agostinho, estamos aqui para mais uma semana de aula em torno da temática de argumentação consecutiva. Vocês não estão vendo, mas a câmera minha está em cima do meu laptop, então exatamente aqui acaba e começa meu laptop. Eu, de vez em quando, vou ter que olhar para baixo porque eu estou olhando para o laptop, que para mim é muito importante. A gente está estudando essa semana uma temática muito importante, que é a temática das argumentações consecutivas. Para muitos alunos, a mais difícil das argumentações modelo Enem. Eu não gosto desse nome modelo Enem, porque na minha conjectura a argumentação consecutiva ela não serve só para o Enem, ela serve para qualquer banca, assim como a causal, assim como qualquer outra. Então a gente tem que se libertar dessa ideia que conversar sobre causa, consequência, caminho e relevância, isso tem uma correlação inequívoca só com o Enem. Definitivamente não. Eu posso fazer causas, consequências, relevância e tantas outras possibilidades em qualquer banca do planeta, né? Então, assim, não é Enem. O que é o Enem? O Enem trouxe para a gente, sobretudo, a proposta de intervenção. Isso é muito Enem. E o Enem trouxe para a gente também algo muito importante, que foi a relevância da redação no vestibular, o que fez com que muitos professores criassem modelos. Mas o Enem não traz dentro de si nenhuma coisa, sabe, completamente inovador, completamente... Não, argumentar sempre foi argumentar. Talvez a grande revolução do Enem foi que o Enem conseguiu, como nunca, dar à redação um papel de prioridade na construção do vestibular e, em função disso, muitas pessoas buscaram caminhos que deram a entender caminhos mais fáceis de montar modelos. Bom, eu acho que vocês precisam transcender modelos. A gente não sabe até que ponto essas estruturas muito padronizadas vão ser, né, a única maneira de se fazer redação. Eu acho até que não. Basta você fazer um paranauê com um tema que nenhum caveirão desse funciona. Qual é o perigo de você aprender modelinho pré-pronto que dá certo para tudo, né, de você me enviar um material, aqui Bernardo, fiz aqui uma introdução que dá certo para tudo, porque tudo isso que você construiu que dá certo para tudo, obrigatoriamente tem que ser um tipo de tema, que é o problema social puro. Fome, racismo, homofobia, intolerância religiosa. Então, quando o problema social puro se apresenta como tema, dá para pensar em modelos. Mas se o Enem transforma o tema em algo que não é o problema social puro, acabou a tua estratégia. Por isso que é um perigo, é uma loteria, uma roleta russa, você estruturar o seu ensino em torno de algo que necessita, para ser funcional, um problema social puro. Porque esses modelos que você constrói, se eu coloco um tema que é uma pergunta, né, você considera justo a vingança como forma de resolução de um problema? Acabou o modelo. Se eu coloco, por exemplo, uma estrutura mais abstrata, né, construa uma argumentação sobre o sonho. Acabou o modelo. Você não faz absolutamente nada. Portanto, uma das coisas que mais me preocupa realmente é que você fique dependente de uma estrutura que só dá certo para estruturas muito presas. Cuidado com isso, não é o que a gente quer que você faça de jeito nenhum. Então você tem que criar sua independência na construção do texto. E quando você vai criar essa independência na construção do texto, muito fácil. Você vai criar a sua dependência na construção do texto quando você conseguir argumentar em torno de tese. Então você vai construir uma tese, uma sentença, uma frase completa, complexa, qualquer que seja. Você vai buscar a causa da sua ideia. Então a sua ideia pode ser qualquer ideia, né? Você pode falar qualquer ideia, qualquer ideia. Então você vai fazer causa da ideia. Então, a partir de agora, de antemão, quero deixar claro para você que esse é o nosso objetivo final. A redação consecutiva ela não é isso ainda. Ela não te dá ferramentas para você fazer qualquer argumentação. Não dá. Mas ela é uma base fundamental para que você consiga, de fato, chegar na sua independência, que a gente chama de um curso de argumentações abstratas, que a gente vai chegar em nome de Jesus no 4º bimestre, que é o encerramento do nosso curso. Quando chegar aí, a gente tem que mandar aulas mais longas, né? E se Deus quiser, a gente vai estar presencialmente, de alguma forma. Bom, finalidade do capítulo da argumentação consecutiva:
refletir a complexidade multivetorial de uma realidade problemática, ou seja, toda realidade problemática ela se constrói multivetorialmente, são muitas causas geradoras, nenhum problema grave tem um causador grave. Quando um homem bate em uma mulher, esse homem que bateu não é o único culpado, existe um sem número de elementos que estão por trás dessa culpa. Para que ele faça isso, existe um processo de ignorância, um processo de descontrole mental, existe um machismo estrutural que ele se submeteu, né, que ele faz parte de uma estrutura, existe um Estado que não atua, existe uma sociedade que coaduna de certa forma com isso. Portanto, ele não puxa o gatilho sozinho, existe uma série de contextos que vão fazer com que esse gatilho seja puxado. Então, não é um ato específico de violência contra a mulher deita-se numa conjectura, num contexto extremamente propenso e propício para que ele se configure, para que ele se consubstancie numa unidade empírica, que é um ato específico de violência contra a mulher. Então, don't forget, nada complexo tem uma causa única, sempre tem uma causa complexa. Segundo item, compreender a necessidade de instauração de medidas resolutivas ou interventivas diante de um cenário determinado. Se você entende que o problema produz consequências negativas muito graves, você logo entende que a resolução desse entrave faz prioritária urgentemente. Ou seja, considerar, conjecturar, fazer prospecção de consequências negativas vão transformar a atuação sobre o problema mais ou menos necessária. Eu tô lendo o PDF, tá? Que você já recebeu. Terceiro, aprofundar a análise acerca das conjecturas a partir da consideração do tempo futuro. Ou seja, você vai compreender o problema, complexificar o problema de modo mais maduro, mais denso, porque você entende o vetor futuro como um vetor relevante. Nada subjaz no presente. Um processo de crise educacional, ele não cria como problema só o presente. Você tem um modelo de educação precário, deficitário, ruim. Esse modelo de educação precário, deficitário, ruim, ele vai produzir ainda mais consequências futuras. Falta de perspectiva, desemprego, perda de competitividade nacional, empobrecimento futuro do país, não diversificação, pouca diversificação das matrizes produtivas. Então repara que um problema escolar, ele tem a capacidade, tal qual o efeito borboleta, produzir mais e mais consequências. É como se fosse aquele dominó que cai, né? Existe um filme que se chama em inglês Collateral, acho que é Beleza Colateral Beauty, Collateral Beauty. E esse filme, ele narra, né, o Smith, né, destruído emocionalmente porque ele perdeu uma filha. Ele faz muito bonito, assim, vai montando dominó, né, muitos dominós, e ele derruba um, aí tem que detonar tudo. Aquilo mostra o que um problema pode fazer, né? Um problema gera outro problema, aquele fica arrepiado. Aquele dominó que vai caindo um sobre o outro, e não é por acaso, ele denota como que uma coisa projeta sobre outra coisa, a ponto de desmoronar um fato em si. E o número 4, comprovar que realidade, fatos e condutas nunca são presos na temporalidade em que se insere, mas que promovem novos efeitos. É isso, né? Nada grave morre no tempo presente. Nada grave morre no tempo presente. Tudo que é grave produz mais coisas graves. Isso é muito importante. Então essa é a finalidade do capítulo e você vai aprender a estruturar a sua argumentação em torno desse mecanismo. Então vamos pegar agora uma parte muito importante sobre a parte estrutural. Lembrando que a argumentação ela tem uma parte formal e uma parte conteudística. A parte formal diz respeito a você analisar o como fazer, quais são as palavras, quais são as sentenças, que tipo de verbo você usa, como identificar a partir de um conceito que você deve fazer uma redação. Portanto, é o como, né? Independentemente do conteúdo, é como você vai fazer. Independentemente do tema, você vai ter que buscar causas de um problema que o tema porventura enseja, consequências do problema, valores morais que a temática de certa maneira se correlaciona. Então isso é um pensamento formal, é o como eu vou proceder com aquela frase tema, é o que eu faço a partir dessa frase tema. É muito importante você ter isso em mente, né? Independentemente do que. Por isso que a discussão de tema da semana, que muitos alunos, né, sentem falta, se eu não me engano o Rafael fazia e eu quase não faço, porque o PDF para mim supra esse papel, é o conteúdo, é o que fazer, o que eu escrevo. Eu entendo que vocês conseguem se virar nessa questão, né, ou deveriam,
né? Vocês são alunos do Santo Agostinho, colégio de referência, vocês têm aula com os melhores professores do Brasil, do Rio com certeza. Então, se você não consegue pegar um tema como homofobia e ter ideia, ter o que colocar, ou não consegue pesquisar sozinho, a gente falhou no processo, mas eu sei que você consegue. Então, eu não acho que para o aluno agostiniano a discussão de tema é o principal pilar que eu devo me centrar. Se eu trocar ideia com vocês sobre uma série de assuntos, vocês têm muito a acrescentar, a redação de vocês tem muito conteúdo. A minha preocupação, de fato, é o como, né? O como argumentar. Como que eu pego o que eu sei sobre o tema e transformo isso numa argumentação. Ou seja, eu pego o que eu sei, não para mostrar o que eu sei, mas eu pego o que eu sei para te convencer de uma mini ideia que eu recortei sobre o que eu sei. É outra vertente. Então, a argumentação diz respeito a como que você vai fazer para pegar uma ideia qualquer e convencer alguém. É outro a fazer. Um texto expositivo ele não é um texto para convencer. Um texto que eu escrevo, um textão de Facebook, um ensaio, né? Não é. Se você pega, por exemplo, uma aula de história com o Lucas Cabral, né? Excelente professor, né? Um dos maiores do país também. O Lucas Cabral não quer te convencer de nada. Ele vai pegar um fato qualquer, ele vai pegar lá a revolta dos malês, e vai te contar, vai te explicar, vai te dar perspectivas. Ele não quer argumentar para você uma tese sobre a Revolução dos Malês. Na faculdade de História a gente faz isso. Na faculdade de História a gente realmente pega um tema histórico, puxa uma tese, uma ideia que a gente tem, e a partir dessa ideia que a gente tenta convencer. Por exemplo, que os movimentos de esquerda na época da ditadura militar não queriam instituir a democracia, mas uma nova possibilidade de ditadura. Isso é uma visão, isso é uma tese. Então eu vou te convencer disso. Não é a aula de história de ensino médio. Não é a aula de história de ensino médio. Se eu falo, por exemplo, o Brasil nunca, eu defendo uma tese, o Brasil nunca esteve perto de tornar-se comunista. A ditadura nunca se desenhou para impedir o comunismo, mas para colocar um certo tipo de poder no poder. Né? Os movimentos de esquerda comunista no Brasil eram pífios, né? Não tinha capacidade para fazer isso. Foi simplesmente para colocar um determinado grupo no poder em detrimento de outros grupos de poder. Então essa é uma tese. E como é uma tese, você pode discordar. Como é uma tese, uma pessoa mais reacionária pode virar para mim e falar, não, discordo, eu acho que o comunismo poderia ter acontecido. Né? Tomou Cuba, por que não tomaria no Brasil? Havia lá o Prestes movimentando. Então, e o tamanho poderia crescer, poderia ter feito bola de neve. No início Cuba era pequeno, depois cresceu. Então a gente pode, de fato, puxar uma tese, uma ideia que eu queira te convencer e argumentar. Então repara que a aula de história ou a aula de biologia do professor Fabrício é ótima, mas ela não é argumentativa, né? Pelo menos a princípio, né? Quando os professores de biologia estão explicando, por exemplo, acerca de uma reprodução de uma determinada forma de vida, ele não quer ter uma tese que você possa discordar, ele só joga. Agora, a argumentação é outro tipo de texto, né? Fazer textos positivos não é mais fácil que argumentar, não. Fazer um bom texto positivo que conta, que trata, que ensina, dá trabalho. Eu, por exemplo, eu escrevo livro. E quando eu escrevo livro, todo o meu trabalho de escrita de livro não é argumentativo. Meu livro é um manual de ensino. Eu exponho técnicas de redação. Agora, eu poderia construir um livro em que eu defendesse um tipo de ensino de argumentação, eu ficasse o livro inteiro tentando te mostrar por que esse tipo de ensino de redação que eu estou propondo é bom. Eu acho que é até relevante, os dois tipos. Beleza. Então, vamos pegar aqui, tapa na pantera. Então, estruturas consecutivas. Como que você pode identificar se a estrutura vai ser consecutiva? Primeira coisa importante, não faça uma argumentação consecutiva se o propósito não pedir. Porque ela é difícil, ela é chata, ela cansa, ela é bem mais difícil que a causal. Então, o que eu te peço é o seguinte, identifica se na proposta tem alguma palavra que necessariamente está te obrigando a fazer uma redação consecutiva. Quando a gente pega, por exemplo, os efeitos da implementação da lei seca no Brasil, é óbvio que a argumentação gostaria que você trabalhasse, sobretudo, o que a implementação da lei seca produziu como efeito e por que produziu tal efeito. O que a lei seca existir colocou como efeito e por quê.
Quando eu era da faculdade, a gente pegava o carro, a gente ia fazer uma viagem em Niterói, por exemplo, qual é o nome do lugar? Arraial do Cabo. E eu com 18, 19 anos. Arraial do Cabo, Niterói. A minha geração, por exemplo, a gente pegava o carro, eu tinha um grande amigo que ele tinha um doblô. Né? Ele era um amigo que tinha dinheiro, o pai dele pediu assim, que carro você quer? Né? Ele poderia ter pego um monte de carro de Playboy. Na época ele escolheu um doblô, porque cabia 7 pessoas, ele falou que era para levar a galera. Né? Eu quero um doblô. Então é como se o cara pegasse uma van, né? O carro dos meus sonhos. Muito louco esse amigo. Né? Ele era aquele amigo aglutinador. Beleza. Ele pegava o carro, a gente entrava no carro dele, ele ia bebendo cerveja no caminho, dirigindo, na frente da polícia. Porque a lei antiga permitia que você tomasse de 2 a 3 latinhas de cerveja antes de dirigir, que é o equivalente a 6 miligramas por não sei quanto lá de sangue, que é o equivalente a 2 latinhas ou mais, a depender do tamanho da pessoa, ou uma taça de vinho inteira. Meu irmão, tem gente que com taça de vinho já está cantando ópera na rua. Mudou. Né? O que a Lei Seca trouxe em 2013, se eu não me engano, 2012? Zero. Você não pode tomar nada. Isso porque tem país que deixa 8 miligramas de álcool no sangue, o que dá 3 latinhas, 3,5. Meu irmão, com 3 latinhas, caraca, tem gente que se casa em Las Vegas. É claro que isso dá problema, sobretudo porque tem gente que não bebe muito, mas quando bebe pouco, esse pouco que bebe transforma ele numa pessoa que bebe muito e aí ele acha que tomou 3 latinhas, mas foram 30. Esse é o nosso raciocínio. Então o efeito é sempre difícil. Efeito da implementação da lei seca. A lei seca teve capacidade de reeducar no trânsito do indivíduo. Por quê? Tem que explicar. Difícil, né? Então vamos lá, conceitos que vão te indicar que a redação é consecutiva. Primeiro, os efeitos provocados por uma determinada problemática, né? A palavra efeito. Segundo, as vantagens de uma educação inclusiva. Quando você vê a palavra vantagens, provavelmente você vai ter que falar o que a educação inclusiva gera como efeito e por que gerou. Então a gente pode encontrar vantagens ou desvantagens do sistema penitenciário ser privado. Então você projeta consequências negativas e diz por que projeta. Third, as consequências de um panorama, né? A palavra consequência, obviamente, consecutiva, mais simples. Os legados de uma determinada prática ou cultura, né? O legado, sempre o futuro, né? O legado do governo PT, por exemplo, o que o PT gerou como herança, como futuro, como consequência do seu governo. Aí você pode, por exemplo, projetar legados negativos, legados positivos, ou acima de tudo você analisar maduramente e dialeticamente você mostrar que houve coisas positivas e houve coisas negativas, pensando no contexto, analisando com sabedoria. Legado do governo Biruliro, né? O que o Bolsonaro fez bom, o que ele fez de ruim. Tem coisa boa? Claro que tem coisa boa, tem coisa ruim. É feio. Claro que tem coisa ruim. Legado, né? Futuro, o que projeta para... Mas tem coisa boa, né? A bolsa está subindo. Enfim, é um exemplo. Depois eu penso mais coisas. Não tem... Enfim. O legado, a palavra legado, herança, os efeitos funcionam. Né? Então é isso. A palavra legado é o que determinada temática produz de bom ou de ruim. É como você. Repare que o meu trabalho aqui não é te dar tese. Meu trabalho é que você entenda a tese, cria a tua tese. Você nunca vai ser punido por mim pela tese que você tenha. Se você for liberal, se você for de esquerda, se você for comunista, se você for... Você nunca vai ser punido. No máximo falar que você corre risco com bancas. Meu trabalho não é te dar tese não, tá? Meu trabalho é que você decida a sua tese. Eu só posso te falar cuidado com essa tese, que ela pode te colocar em risco numa banca. Você pode estar querendo oferecer torresmo na Bodytech, né? Esse receptor pelo perfil dele, pode ser que ele não queira muito comprar esse produto. Só isso que eu faço no máximo. Ainda assim, tu acredita no que tu quiser, já desisti de mudar pensamento de qualquer pessoa. Até minha cachorrinha Mafalda discorda de mim. Então, é isso aí. Os impactos de uma determinada questão, né? Eu vi a palavra impacto, a consequência total. Show de bola. Bom. Beleza. Existe aqui um texto que eu vou ler que ele fala o seguinte, ó. Diferentemente das redações causais, em que a problemática proposta pela banca instaura-se como ponto de partida para que o argumentador busque os fatos geradores que o produziram, redação causal, o tema é o final da história. Você vai buscar as causas. O nome redação causal chama-se causal porque você vai buscar a causa.
isto é, aquilo que o passado trouxe de informação. Na argumentação consecutiva, a problemática ou o tema, fome, miséria, homofobia, proposto pela banca, assume exatamente o papel de fato gerador de efeitos sobre os quais cabe a você apontar gerados por essa realidade. Redação consecutiva, portanto, o tema torna-se a consequência e você vai buscar, o tema torna-se o ponto de partida e você propõe consequência. Por isso que a redação é consecutiva. O nome da argumentação sempre é o que você buscará. O trabalho do argumentador se estabelece na análise minuciosa do futuro, parte de um fato para o futuro, que desse fato se prevê. Dessa forma, uma das reflexões mais importantes que se merece estabelecer faz-se acerca do caráter desses efeitos, se é positivo ou negativo para o indivíduo, sociedades ou valores, e sobre como se proceder a fim de impedir, atenuar, ampliar ou combater esses efeitos. Então, você olha para o problema, vê os efeitos que o problema gera, essa é a nossa linha de raciocínio. A depender do efeito, se é bom, se é ruim, se é nefasto, se é degradante, se é desastroso, você vai olhar e falar assim, cara, eu tenho que intervir. Então, a redação consecutiva ela tem uma lógica de assim, haja vista a consequência produzível pelo efeito, você age ou não age. Então, repare que a argumentação consecutiva, ela, ao mesmo tempo, ela pode trazer causas, né, para você explicar por que o problema existe, mas você está focando no futuro, e ao focar no futuro, esse futuro, ele na verdade, torna-se uma motivação para que você age. Ou seja, a redação consecutiva, por sua natureza, ela mexe com várias temporalidades, por isso que ela é tão bonita. Bom, deu tempo, infelizmente, voou, né, para mim aqui. Então é isso aí, rapaziada. A gente continua na aula que vem. Eu vou tentar pedir autorização política para passar um pouco tempo. Eu preciso passar o tempo. Essa aula tem que render mais, né? E é isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tô bonito de terno, né? Na verdade, eu tô de short por baixo dele, só para ficar mais formal. Tamo junto, força, foco e fé. Um abraço para todo mundo. Valeu!